No ar, Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida. Olá, graça e paz. Bem-vindo a esta edição do Verbo Online. Você vai acompanhar comigo os principais fatos de nossas igrejas e do ministério que viraram notícia em nosso portal e também acompanhar uma conversa agradável com a nossa entrevistada de hoje. Se prepare, o Verbo Online está no ar. Eu sou a G Monteiro e esse é seu Verbo Online. Nosso giro de notícias começa em clima de celebração. É que após uma tempestade ocorrida em outubro do ano passado, na Igreja Verbo da Vida em Interlagos, São Paulo, destelhando todo o prédio e causando danos significativos, eles puderam comemorar o aniversário de 8 anos com uma grande vitória. Como resultado de uma grande mobilização local e apoio das igrejas do Ministério Verbo da Vida em todo o Brasil, o espaço foi totalmente reformado com telhado novo e iluminação e acústica renovadas. Segundo o pastor Antônio da Hora, eles viveram o poder de uma fé viva e eficaz, celebrando um verdadeiro tempo de bonança em um ambiente novo e ainda melhor. Enquanto isso, aqui em Caruaru, Pernambuco, a igreja promoveu um importante evento. Nos dias 4 e 5 de janeiro, a Igreja Verbo da Vida em Maurício de Nassau realizou o seminário Família Cristã, um evento especial voltado para o fortalecimento e a edificação. O seminário contou com a presença dos casais Caio e Renata Nunes, além de Fabiana Cavalcante e Cid Henrique. As ministrações proporcionaram instruções transformadoras, reforçando que, apesar dos desafios atuais, é possível construir sim uma família saudável e feliz. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, lá na capital carioca, a Conferência Profética de Férias reuniu mais de 500 pessoas. O evento marcou os irmãos da Igreja Verbo da Vida na Cachamorra com momentos de fé e esperança para 2025. Estiveram presentes o ministro Sérgio Pessoa, da Igreja Verbo da Vida em Jundiaí, São Paulo, além do pastor Jefferson Ribeiro, líder da igreja local. Com uma programação repleta de instruções, a conferência profética estabeleceu um ambiente de fé que moldará os caminhos dos participantes ao longo deste ano. E ainda falando em conferência, para a gente encerrar, a igreja lá em Feira de Santana, na Bahia, realizou a segunda conferência de cura Céus Abertos. Esta edição foi marcada pela presença manifesta do Espírito Santo. O evangelista Davi Feijoli foi o preletor convidado. Durante a programação, a igreja experimentou momentos extraordinários de curas, milagres e maravilhas. Foi um tempo de refrigério e de alegria para o corpo de Cristo, em que o caráter de Deus pôde ser desfrutado de maneira poderosa por todos os presentes. A nossa entrevista de hoje é com Socorro Quirino. Ela é pedagoga, especialista em educação infantil e coordenadora do Departamento Infantil do Ministério Verbo da Vida. Olá, Socorro, bem-vindo ao Verbo Online. Muito obrigada, é um prazer mesmo, participar desse momento com você, falando de uma coisa tão agradável e tão prazerosa para muitas pessoas, especialmente para mim, que é o Departamento Infantil. Socorro, você está entre as 3 primeiras líderes do Departamento Infantil no Verbo da Vida. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa sua trajetória. Como é que tudo começou? Qual era o material que vocês usavam nessa época? Sim, tudo era muito simples. Sim. Genicilda. Então, nós começamos do básico. Então, o que acontecia? Nós, no início, não tínhamos nada, Nós tínhamos muita vontade de fazer o serviço, de servir ao Senhor através das crianças, mas nós não tínhamos conhecimento de nada. Então, o pastor, desde o início, ele já tinha essa visão no coração. Aquilo já era algo que fervia no coração dele, Esse ensino para a criança. O apóstolo Bud, você se refere? Pastor Bud. Então, o que acontece? Ele trouxe, bem no início mesmo da igreja, quando a gente começou a cultuar lá na Nilo Peçanha, na igreja, quando a gente já estava lá, ele trouxe um casal de americanos para
instruir os professores. Então, o que aconteceu? Esse casal passou 6 meses aqui. Então, eles ensinaram tudo que precisava ser feito numa sala, né? Para que todo mundo pudesse apanhar e saber como ensinar as crianças. Porque nós tínhamos a vontade, mas nós não tínhamos o conhecimento, né? E, inclusive, até questão de Bíblia mesmo. Muita gente tinha nascido novo há pouco tempo, era recém-convertido. Então, ainda estava todo mundo crescendo junto. Sim. Né? E esse casal veio trazer um fundamento para o nosso departamento. E eles trouxeram todo o material, que é um material, inclusive, que a gente usa até hoje, um material americano, né? Sim. Que foi traduzido. E eles deixaram esse material. Inclusive, eles deixaram toda a estrutura do departamento infantil. Liderança, professores, monitores. Eles orientaram toda essa que a gente chama hoje corrente de comando. Já havia um modelo, né, para que vocês seguissem. Isso. Eles trouxeram esse modelo. E eles deixaram estabelecido esse modelo. Depois de 6 meses, eles foram embora, mas deixaram um departamento infantil estruturado. E aí a igreja começou a andar por suas próprias pernas, né, em relação ao departamento infantil. Nesse tempo, ainda era a primeira pessoa que liderou o nosso departamento, que é uma pessoa chamada Olivete, uma pessoa maravilhosa, Sim. que se dedicou demais, né? E ela começou mesmo a alavancar o departamento infantil depois da saída de Pamela, que era a pessoa que veio junto com o marido dela, que se chamava Joey. Sim. Era Pamela e Joey. O casal americano. Era. Então, eles deixaram tudo estruturado e Olivete deu andamento, seguimento ao departamento infantil. Interessante, Socorro, que com cerca de 30 anos já trabalhando nesse universo, eu recordo que tem uns anos que o seu blog publicou uma série chamada As Crianças de Ontem, né? Aqui no nosso portal Verbo da Vida. E assim, qual a sensação sua? A gente viu depoimentos de crianças de ontem que hoje já são ministros, são professores do Rema, entre outras atividades que estão exercendo, né? Uhum. Não só no Brasil, como fora dele. Isso. Qual foi sua sensação de ler esses testemunhos e ver postados, né, no portal assim, acessível a tantas pessoas? Uhum. Nossa, quando eu pensei sobre a série, né? Eu pensei justamente por causa dos meninos, que eu estava vendo crescer, mas que muitos daqueles meninos a gente não sabia bem como estava se desenvolvendo lá. Sim. Naquela área que ele tinha escolhido, ou que Deus tinha direcionado eles para aquele lugar, né? Então, o que acontece? Quando eu comecei a colher os depoimentos, aquilo foi me enchendo meu coração de alegria. E quando eu vi publicado, nossa, até hoje eu ainda me emociono quando eu vejo. Você acredita? Tem alguns assim que você recorda que lhe tocou mais? De todos eles, eu acredito que se eu for dizer nome, eu vou ser injusta, porque todos me tocaram, né? Mas assim, a gente vê o crescimento dos meninos, né? E das meninas também, que a gente tem meninas que estão lá na série. E assim, a gente vê hoje, daqueles meninos, né, do tempo, do início da igreja, nós temos o nosso pastor daquele tempo da igreja, né? Sim. Nosso pastor e o co-pastor, que é Perilo. Sim. Né? Então, eles eram do início da igreja. Eles eram aquelas crianças que estavam o tempo todo, quando a gente estava começando, aqueles meninos estavam lá. Isso é muito gratificante para a gente que trabalha no departamento infantil. A gente ir acompanhando uma criança que vai evoluindo espiritualmente, né? Interessante você falar de nosso coordenador de comunicação, Perilo Borba, nosso pastor, que também ele participou, né? As crianças de ontem, ele deixou o depoimento lá, deve nos assistir depois. Fala um pouquinho aí quem era essa criança, Perilo, na salinha. Já tinha essa veia para comunicação? Perilo, ele não foi
da minha sala particularmente, porque ele, quando eu ensinava a sala de 4, 5 anos e ele já estava numa salinha de crianças mais. Quando eu entrei, ele já estava numa salinha de 6 anos, eu acredito. Mas, assim, foram crianças que a gente acompanharam por a gente estar muito perto dos pais. Sim. Então, nós somos ainda, né? Muito amigos de Tadeu, de Rita. E aqueles meninos estavam sempre perto. Então, eram aquelas crianças comuns da igreja, né? Mas que eles se destacavam dentro da sua sala, cada um no seu, vamos dizer assim, na sua aptidão, na sua maneira de ser, né? E a gente via esses meninos com esse desenvolvimento. E é muito prazeroso ver tudo isso hoje, né? E eu lembro, quando eu falo sobre os meninos, lembro também de falar dela, porque ela teve na conferência recentemente, né? De Rafaela, que eu lembro pequena, correndo na igreja. E era aquela criança que... Rafaela Andrade. Que frutificou, né? Que cresceu e se tornou uma mãe maravilhosa, escritora de livros, como o Perilo também, como tantos outros, né? Filha do casal, né? Marisete e a Mauri. Pastor Amaury. Que coisa boa. Então, assim, eu tenho muitas recordações, né, das crianças, muitos bons momentos, né, de ver, de participar, de estar junto. Então, isso tudo fazia parte da nossa vida na igreja, no início. Socorro, olhando agora para a coordenação mesmo, né? A coordenação, a área que você atua aqui dentro do ministério. A gente sabe que desde o apóstolo Bud há uma preocupação muito grande de que falemos a mesma coisa, né? Isso. Então, assim, quais são os desafios que você enfrenta para que essa mesma língua ela seja falada em qualquer DI, da maior à mais simples igreja que a gente possa ter no Brasil ou fora dele? Sim. E assim, eu até gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão da nossa coordenação e da importância que o pastor tinha em relação à criança, né? Porque de que maneira ele começou a estruturar um departamento infantil e ele levantou uma coordenação de crianças. Sim. Não é? Uma visão de quem sabia onde se ia chegar, isso. Né? E o que acontece? Essa nossa coordenação, ela está desde o início do ministério. Ela não foi uma coordenação que veio depois pela necessidade de uma igreja ou pela necessidade de... Não. Quando estruturou o ministério, já incluiu a coordenação de crianças. Muito bom. Então, a gente vê a importância, a visão que eles tinham, né? E que até Guto mesmo continuou sempre com esse pensamento, essa visão. Então, eles dão importância à criança e à nossa coordenação. Sim. Né? E assim, sobre a pergunta que você me fez, sobre a questão de como levar essa visão e manter todo mundo falando a mesma coisa, Sim. né? Então, as dificuldades que a gente tem são as grandes distâncias que a gente tem do nosso país, né? Sim. Mas a gente tem levado, através dos treinamentos, a visão do nosso departamento, a maneira de falar. É tanto que em algumas igrejas, quando você chega e você olha para a igreja, você percebe um padrão, né? Sim. Padrão verbo da vida de ser. Sim. Então, a gente consegue encontrar ali aquela característica do ministério, né? Aquela característica de excelência. Mas o que a gente quer mesmo encontrar é a palavra revelada sendo ensinada nas salas. E essa ainda é vamos dizer assim, algo que a gente precisa mesmo alcançar em alguns lugares, né? Sim. Você falando sobre a questão dos treinamentos, né, que a coordenação ela realiza,
Para isso, Socorro, quais são os temas que vocês mais abordam? O que é que vocês levam em conta para treinar esses professores, para que eles possam oferecer o melhor da palavra às crianças? Olha, Genicilda, geralmente quando alguma igreja convoca para um treinamento, convida, então eu pergunto quais são as necessidades da igreja e sempre giram em torno de a visão do ministério em relação ao departamento infantil, né? Sim. Isso é uma coisa que é essencial a gente passar, a maneira como os professores devem ensinar, o tipo de material que eles devem utilizar, ou seja, a gente tem um material estabelecido pelo ministério para ser ensinado nas igrejas. Então a gente procura o máximo manter esse padrão, ou essa linha, né? Porque a gente sabe que existem muitos materiais bons. Eu não estou falando que só o nosso é o melhor material, de maneira alguma. Existe material muito bom. Mas a gente está falando que a gente tem um material didático específico. A gente carrega uma visão também. Carrega uma visão. E naquele material está aquela visão, está aquele ensino que a gente quer para as nossas crianças e que vai manter essa, vamos dizer, essa unidade no ensino, né? E o que a gente pensa? Que o professor e os líderes de departamento infantil, eles não teriam dificuldade de estar pesquisando e com aquela dúvida. Será que está na visão? Sim, entendi. Né? Será que eu ensino, não ensino? Então, quando a gente manda o material, a gente está certo de que vai estar seguindo a nossa visão, né? Os propósitos que a gente tem em relação ao ensino para o departamento infantil. Pensando nisso ainda, nós ultrapassamos a marca de 520 igrejas, temos cerca de 527 ou 29 no Brasil e no mundo. Isso quer dizer que qualquer uma dessas igrejas que queira um treinamento nessa área, é só entrar em contato com a coordenação. Isso. Acontece muitas vezes também de, por exemplo, em algumas igrejas que são mais distantes daqui, né, daqui de Campina Grande, existem professores que estão mais próximos, né, das igrejas que podem dar esse auxílio. Nós temos a professora Jane, que é professora da Escola de Ministros, que ela faz esses treinamentos também. Nós temos algumas pessoas também em Brasília que fazem. Então, o que acontece? A gente tenta o máximo possível espalhar ou diversificar esses treinamentos para que todo mundo seja alcançado. E facilita, né, a logística também, né? Facilita a logística, que a gente sabe que não sai muito, vamos dizer assim, barato para uma igreja levar um professor, né, de Campina Grande para o Rio Grande do Sul, vamos dizer. Então, existe a logística mesmo, como você está dizendo, e a questão é só que haja o treinamento, que os professores mantenham-se sendo ensinados dentro da nossa visão, né, para que possam continuar. A gente pensando em criança, né, a gente está no começo do ano, primeiro mês de 2025. É verdade. Tem muita criança em casa, né? Colônia de férias em algumas das igrejas. Qual a dica, Socorro, que você daria para essas mamães que o filho está em casa, né? Como é que a mamãe poderia ocupar, os pais poderiam ocupar o tempo dessas crianças? Nossa, esse é um questionamento bem difícil, né? Porque os pais também, nesse período, alguns estão trabalhando e as crianças estão de férias. Então, para eles é um dilema também. Então, a gente não tem nem assim, por exemplo, se a igreja oferece uma colônia de férias, isso é muito bom, é uma muito bênção, bom, né? É uma bênção. Você vai ter uma semana que sua criança vai ter de diversão, de ouvir a palavra, de comunhão. A nossa sede tem feito um trabalho belíssimo. A nossa sede tem feito esse trabalho. De férias, E de todas as programações, né, eles têm se esmerado mesmo para fazer o melhor. E agora, nesse período, nós temos a colônia de férias, como você falou. Mas em relação às outras crianças que não participam das colônias de férias, né, o que fazer? A gente só pode dizer que o tempo de qualidade que seja dedicado àquela criança
seja o melhor possível, mesmo que seja curto. Mas se está em casa, que tem uma brincadeira com a criança, que tem um momento de assistir um filme com aquela criança, que seja um momento de leitura, né? Um passeio no parque, um passeio em algum lugar que a criança goste. Que o tempo que o pai tenha, mesmo que não seja o dia todo, porque está trabalhando, mas que seja de qualidade. Solta o celular, né? Solte o celular de preferência. Não dê o celular também. Não dê a criança. E então ele possa estar envolvido diretamente com aquela criança naquele tempo. Se ele pode. E se ele tem mais tempo disponível, então aproveita para sair, para passear, para brincar mesmo com a criança. Inventa comidinhas, faz coisas que a criança gosta de fazer em casa, né? Convida os amiguinhos para ficar uma tarde em casa, ou faz uma noite de pijama com sua criança e as crianças do vizinho. Faz alguma coisa que traga memórias afetivas, né, para a criança, e principalmente no período de férias. Daqui a pouco começam as aulas e a rotina volta e não vai ter mais tempo para as brincadeiras, né, desse tipo. Socorro, qual a visão que você tem para o futuro da coordenação de departamento infantil e qual é o legado que você quer deixar para as próximas gerações? Sim, olha, Genicilda, a gente tem trabalhado com a coordenação de crianças, né, em relação a estar perto dos professores. Então, assim, eu tenho pensado muito sobre isso, não dos professores diretamente, porque não tem como a gente ter acesso aos professores, mas a gente tem como ter acesso aos líderes. Sim. Né? Então, assim, eu tenho no meu coração mesmo, né, ficar mais próxima desses líderes, né, que são os líderes nacionais, os internacionais. Eu tenho um grupo de líderes que alcança os nacionais e os internacionais, né? E a gente tem visto assim que tem sido um relacionamento muito bom, sabe? Tanto deles, entre eles mesmos, como o meu com eles. Então, de qualquer forma, eu penso em investir muito mais, sabe? Nesse envolvimento, nesse relacionamento com esses líderes, né? Para que a gente possa fortalecer essa visão. E a partir deles, os líderes é que levam a visão para os seus liderados, né? Então, a gente tem que fazer esse caminho mesmo, fazer esse fortalecimento através deles. Então, eu tenho mesmo no meu coração, e eu tenho, assim, conversei com Suelen, que é a minha gestora, né, aqui da coordenação, e a gente está com projetos mesmo para alcançar esse pessoal. Né? Que coisa boa, Socorro. Para a gente terminar, eu gostaria que você deixasse uma dica de leitura para as pessoas que estão nos acompanhando. A gente está iniciando o ano aí, é sempre muito bom. Tem aquelas pessoas que gostam de organizar leituras durante o ano inteiro. Então eu queria que você deixasse aí uma dica que possa edificar essas pessoas. Eu tenho uma. Eu fiz essa leitura, para falar a verdade, fiz o ano passado, já perto do final do ano. Relacionamentos Importam, de Tony Cook. Nossa, é um livro maravilhoso, que fala sobre os relacionamentos com pessoas, relacionamentos que você deve evitar. Então, ele é um livro que me ajudou muito e abriu muito, assim, a minha mente em relação a muitas coisas. E a gente vai vendo assim, poxa, isso aqui está certo, isso aqui está errado, sabe? E foi um livro que me edificou muito mesmo, esse de Tony Cook, Relacionamentos Importam. Interessante que ele vai tratar sobre relacionamentos em diversas esferas, Exatamente. Né? Relacionamento com você mesmo, com filhos na fé, aqueles que decepcionam. Que coisa boa. Então, você já pega a dica aí, Relacionamentos Importam, de Tony Cook, disponível nas nossas lojas Verbo Shop ou no verboshop.com.br. Acesse e já faça a reserva do seu. Socorro, muito obrigado. Foi muito bom esse tempinho, essa conversa, a gente relembrar esse trabalho que você já faz há tantos anos e que é tão importante para as nossas igrejas, né? Hoje é muito
é muito importante para qualquer pai e mãe saber que ele vai chegar em qualquer igreja, Verbo da Vida, no Brasil ou no mundo, e ele vai ter um departamento, por menor que seja, ou mais estruturado, mas ele sabe que a criança vai estar ali sendo cuidada, sendo ensinada nessa palavra da fé. Isso é muito importante. E muito obrigada por participar com a gente hoje. Eu que agradeço. Fico bem feliz de estar aqui, de poder falar um pouco, né, sobre o departamento infantil, sobre a visão que nós temos, da nossa coordenação aqui no Ministério e da igreja como um todo, né? E estou bem disponível para quem precisar de alguma orientação. É só procurar a gente aqui no Ministério. O Verbo Online de hoje fica por aqui, mas em nosso portal tem muito conteúdo disponível para você. Acesse verbodavida.com ou baixe o aplicativo Verbo App. Eu também vou ficando por aqui e declaro um dia abençoado para você. Tenha fé, lembre-se de que tudo passa e que a graça de Deus nos baste. Eu sou a G Monteiro e esse é seu Verbo Online. Até mais. Você ouviu Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.